estou com o ex-prefeito Marcos Alex de Oliveira, que administrou o município de Icaraíma durante 8 anos. Eu estou aqui principalmente para conversar com você sobre a gestão pública durante o Marcos Alex de Oliveira. Eu tive a oportunidade de, um certo dia, conversar com um cidadão, que inclusive você teve amizade com ele, que foi o Luiz Acorce, e ele disse para mim: Lúcio, o Marcos vai fazer em Icaraíma igual o que o prefeito de Porto Rico fez aqui no início para alavancar o turismo. E eu fiquei impressionado, né, com as palavras do saudoso Luiz Acorce. E realmente foi o que aconteceu. Eu entendo que a nossa vida, a comunidade, a família, ela vive de etapas. Sim. E a nossa etapa de vida de Icaraíma, com você, ela teve um diferencial. O que levou você a se tornar prefeito e a fazer um trabalho tão digno? Tanto é que você chegou a 75% de preferência dos munícipes. Primeiro agradeço, Lúcio, a oportunidade de estar aqui falando com vocês após o término do mandato. A gente pouca entrevista Sim. a gente deu e a gente tem para ficar um pouco meio afastado, né? Tem para descansar. Sim, claro. Mas falando de administração pública, seu Lúcio, eu sou nascido em Icaraíma e eu tinha um sonho, principalmente o meu avô, por pai de pai, ele foi vereador aqui nos anos 70 e sempre disse que a herança política ficaria comigo, entendeu? Então a gente sempre colocava que eu tinha o sangue de político. E isso guardei quando eu tinha lá meus 7, 8, 10 anos, e ele veio a falecer, eu tinha 14 anos de idade. E aí a gente seguiu e chegou à vereança, chegamos à prefeitura, e eu sempre coloco, a política, ela te traz muitas alegrias e algumas frustrações. Eu sempre digo que a cidade, você nunca consegue fazer 100% o que ela tem de demanda, porque essa demanda nunca acaba, mas você tem que ir buscando a vocação. E eu lembro que aqui, nesse bairro que nós estamos, era um bairro que tinha muito por fazer, quando nós passamos pela campanha 2016, e hoje, aqui após o colégio municipal, né, toda essa parte aqui, do Jurupita, aqui o pessoal do laticínio, então a gente sempre trabalhou para que isso fosse pelo menos pavimentado. Isso era uma prioridade. A cidade tem muito para fazer, mas você tem que priorizar alguns pontos. E nós priorizamos. Hoje o nosso prefeito Devair está executando o asfalto novo Vida Nova, que vai terminar os 100%. Está lá no bairro Novo Horizonte, Vila Rica do Ivaí 100% e o Porto Camargo 100%. E aí o que o nosso saudoso Luiz Acorce dizia, o meu amigo hoje prefeito de Moarama sempre dizia: prefeito, é muito difícil gerar emprego e renda, mas você tem nas belezas naturais do Porto Camargo, que Deus deixou, o grande gerador de emprego e renda desse município. Claro que esse é um processo longo, seu Lúcio. O senhor participou, acompanhou. Sim. Eu falo que o Porto Rico hoje você olhando o Porto Rico, é um local já que está consolidado no turismo. E você não imagina que era um fim de linha, né? Exatamente. Isso começou em 92, que o prefeito lá iniciou. Então, nós 30 anos depois, ele está consolidado. Eu acredito e tenho certeza, com os investimentos que tem lá, agora mais 20 milhões rodando no distrito de Porto Camargo, não vai demorar esses 30 anos. Nós mais 7, 8, 10 anos, o distrito de Porto Camargo vai se consolidar aqui na região noroeste do Paraná como o ponto mais atrativo turístico dessa nossa região. Porque nós temos um diferencial, que é o outro lado do Mato Grosso do Sul, que é as pontes, a travessia, a locomoção ali de Dourados, Naviraí, é muito fácil para o distrito do Porto Camargo. Mais os investimentos da boiadeira que tem, que agora vai começar a segunda etapa até Cruzeiro do Oeste, vai eliminar essa distância Cruzeiro e Caraíma, Cianorte, diminui essa distância, não é eliminar, né? Diminui essa distância. O que acontece? Quando você vê toda essa vocação, você tem que buscar, que seria a vocação nossa turística. E o que isso tudo esses investimentos em volta que eu citei, mais o investimento público no distrito do Porto Camargo, vai fazer que o quê? Que as pessoas venham conhecer a Praia do Meião, venham conhecer o Paredão das Araras, vem hoje as estruturas nossas, né, de pousada, hotéis, cerca do ramo da hotelaria, sabe? Não só as pousadas, hotéis, os restaurantes, hoje nós temos boas conveniências, ou seja, marinas. O senhor lembra que nós tínhamos 2 ou 3 e o clube? Hoje nós temos acho que 8 ou 9 marinas. Fora o clube, né? E fora o clube e construindo mais. Isso gera emprego, isso gera renda. Com e certeza. isso que vai acontecer, vai consolidando. Aonde o poder público faz a sua obrigação,
vai consolidando realmente também a parte privada, ela vem investir e realmente se consolida o lugar. Eu tenho certeza, nós vemos depósito material de construção civil sendo montado no distrito, e isso foi ali uma vocação que a gente olhou, ouviu os mais experientes, as pessoas que poderiam nos ajudar, como o saudoso Luiz Acorce, que foi deputado aqui também do município, ao Fernandes Canavaca, que está na prefeitura de Umuarama, o apoio do governador Ratinho, do nosso Alexandre Cury, e todas essas lideranças, né, os vereadores, o meu vice Devair, que abraçaram essa causa e confiou que seria o caminho. Mas eu sempre digo, seu Lúcio, não é só o porto. Nós investimos em todos os setores. Com certeza. Nós terminamos aí praticamente 100% de pavimentação na cidade, iniciamos a pavimentação rural e claro que a gente tinha muitos outros objetivos, mas você tem que ir priorizando, porque a cidade pequena também a quantidade de recursos é pouco. Então você tem que ir priorizando com aqueles recursos. Inclusive eu só quero destacar aqui, prefeito, eu cheguei aqui em 2012, mas a primeira reportagem que eu fiz como repórter aqui na região foi ali próximo à delegacia, quando vocês concluíram a quadra, né? Eu vi a alegria do pessoal. Depois, meu campinho. Isso, meu campinho, E também eu vi aqui do lado aqui, próximo ao laticínio ali, e essa região toda aqui asfaltada, né? Então isso significa que, alguns comentam, e isso aí é natural a gente ouvir, né? Que o prefeito Marcos Alex só investiu em Porto Camargo, mas na verdade a cidade, os distritos, tanto Porto Camargo quanto Vila Rica do Ivaí, tiveram a oportunidade de ser beneficiadas na administração de Marcos Alex. Né? Bem lembrado, seu Lúcio. Vila Rica do Ivaí fazia 20 anos que não tinha um palmo de pavimentação. Eu quero só destacar aqui que lá nós pavimentamos a 100%. Nós adequamos quase 6 quilômetros em torno da Vila Rica do Ivaí, de estradas rurais que estavam com dificuldade. Nós colocamos uma ambulância nova lá, reformamos sim a escola. Quando nós pegou, seu Lúcio, estava para fechar a escola municipal e a estadual. Trabalhamos junto ao governo do estado, até hoje trabalhou, mas fomos além. Nós implementamos lá o buffet para as crianças, nós reformamos aquela escola em parceria com o estado. Os ar-condicionados fazia 8 anos que estava numa caixa porque não tinha energia. Nós investimos e colocamos ar-condicionado, então foram inúmeras coisas. Claro que o dinheiro do turismo, ele é para o turismo. Claro, o infraestrutura urbana é para a infraestrutura urbana. Então nós fizemos o quê? Buscamos no turismo, no governo do estado, no governo federal, o recurso que era necessário para pôr no turismo. Fomos lá buscar aquele dinheiro que ficava lá parado e muitas vezes não se buscava no nosso município o dinheiro do turismo. Agora, continuamos com a infraestrutura urbana, mantemos a estrada aqui de Vila Rica para o Porto Camargo, para Icaraíma. Então, o Devair hoje trabalha muito para que consiga fazer esse recapeamento que é necessário. E aqui no município, né, algumas praças que eram abandonadas, reformamos a Praça Central, criamos a Feira do Trabalhador, essas são inúmeras ações, reformamos a nossa UBS, novas ambulâncias, a primeira ambulância UTI no município, trouxemos, né, porque nós tínhamos dificuldade de transferências de paciente. Então assim, seu Lúcio, nós fomos realmente fazendo e trabalhando em todas as áreas. O primeiro movimento para atender os agricultores, os produtores de leite, com mais de 50 resfriadores de leite. Então, em todas as áreas, seu Lúcio, se permite me dizer, nós investimos. Aquela praça, o senhor citou bem, o meu campinho ali, sim, o Barrão, conhecido bairro do Barrão. Isso. Tinha uma praça ali que corria esgoto a céu aberto da antiga delegacia. E nós trabalhamos 2 anos para conseguir filtrar, arrumar uma solução para aquilo ali. E além disso, nós fomos ali e revitalizamos aquela área, entregamos agora no final do mandato. Então, em todas as áreas, a gente teve essa preocupação aqui. No Jurupita, essa enchente que era de muitos anos, foi feita uma galeria lá de trás do ginásio de esporte, quase 2 quilômetros até aqui no rio, que é o do abastecimento de água da Sanepar, na saída para Ivaté, e solucionamos esse problema. Claro, a população que nos assiste, as pessoas que continuam outros problemas. E a administração é assim, entra um, faz algo, o outro entra, tem que fazer melhor, vai estar sempre buscando alternativa para melhorar a vida do cidadão. Importante é isso, né, prefeito? Exatamente, senhor Lúcio. Claro. Então, a minha forma de trabalhar, de chegar na política é isso. Me doei durante os 8 anos o que eu pude. Claro que tivemos erros, claro que muitos têm acertos, outros não, mas eu não posso aqui, em momento algum, deixar de elogiar toda a Câmara de Vereadores que passou comigo nos 8 anos, aprovando, ajudando nos
nos nossos projetos e cobrando também. E esses vereadores também batiam na porta dos deputados que aqui teve voto para conseguir emendas, para ajudar a gente a executar os projetos. Com certeza. Bom, Marcos, eu queria que você me dissesse, eu sei de 2 momentos cruciais na sua vida, mas eu gostaria de saber de você. Quais os momentos mais difíceis na sua vida na prefeitura de Caraíma? Eu acho que, seu Lúcio, não é vamos dizer assim, o momento mais difícil. Mas foi um momento que todas as prefeituras passou, foi uma situação mundial, que foi o Covid-19. Certo. Né? Que foi essa epidemia que todo mundo não tinha uma receita pronta para cuidar e nem administrar. E além disso, vidas se iam e muitas vezes a falta ou a desinformação poderia acarretar muitas dificuldades, como acarretou. Então eu colocaria aqui, esse foi o ponto que eu coloco mais grave, você enfrentar na administração pública, né? E a outra é você, seu Lúcio, aí não é um momento, eu falo que é você conseguir montar uma equipe que você vive preocupado que você tem que atender as pessoas. Teve uma pesquisa recente do ano 2024 que nós saiu com 79%, quase 80% de aprovação. E isso nos deixa muito felizes. Só que essa aprovação não é só do prefeito. Você tem que montar uma equipe. E quando o prefeito monta lá, é uma situação muito difícil. Porque você olha uma cidade pequena, uns querem te ajudar, mas às vezes a condição que o município oferece não é boa, outros não podem te ajudar naquele momento, e você passa por essa situação ali e tem que administrar. Porque você assumiu a responsabilidade, a gente foi às ruas, pede o voto da comunidade, e ali nós temos que falar, poxa vida, tá difícil o caminho, mas eu vou encontrar essa pessoa para aquela área, para a área B, para a área C, eu preciso administrar essa cidade. Então, eu não diria que fosse assim, é um momento muito difícil. Eu sempre, como o senhor colocou aí, eu sempre fui bem, não sei se é a palavra popular com as pessoas, mas sempre tentei ouvir muito. Às vezes não conseguia atender o que eu ouvia, mas pode ter certeza que aquilo eu guardava dentro de mim, buscava a solução, pensava em alguma solução, e eu digo que na política você tem que tentar acertar o máximo. Agora, resolver todos os problemas, nem dentro da casa da gente a gente vai conseguir. As pessoas que estão me ouvindo, a gente sabe, a gente tem vários sonhos com a família dentro de casa e nem sempre conseguimos realizar. Imagina no poder público. Mas é mais ou menos, é isso daí nessa minha caminhada. A construção da rampa de Porto Camargo não foi um calcanhar de Aquiles? Uma situação, né, seu Lúcio, que era vamos dizer assim, uma necessidade, uma cobrança muito grande, porque o anseio da comunidade era muito longo, vamos dizer assim, como eu disse antes aqui na nossa entrevista, que você tem que descobrir qual que é a vocação de uma cidade. Certo. E você, como poder público, você tem que investir as peças e o recurso no local certo. Por quê? O poder privado, a comunidade vem depois te ajudando. Eu sempre digo que você tem uma rua que às vezes não está bem cuidada, não está tão bonita. Quando você pavimenta, daí uns dias você vê alguns moradores fazendo uma pavimentação, fazendo uma calçada de frente à tua casa, melhorando o muro, fazendo uma pintura. E o Camargo não era diferente. O poder privado estava lá pronto para investir. Está pronto para trabalhar, dar emprego, gerar renda. O senhor sabe que hoje no Porto Camargo nós não encontramos dificilmente uma zeladora, uma pessoa para fazer jardinagem, que eles procuram diariamente para isso. Claro. Mas o poder público não fazia parte dele. Primeiro, o senhor sabe de toda a história que se não tivesse rede de esgoto, nós não conseguiríamos destravar nada das licenças ambientais. Então, a rampa foi uma das coisas mais difíceis, só que o CMBio disse, se colocar rede de esgoto aqui, nós vamos te dar licença para a rampa. E aí foi o trabalho que nós leiloamos a área do município, buscamos o recurso, a Sanepar falou, o material nós damos, mas nós não fazemos a mão de obra. Com aquele recurso, fizemos a mão de obra e ali fizemos a rede de esgoto, agora terminando no mandato do nosso amigo Devair, agora já está lá fazendo a elevatória, vai fazer ali no Bela Vista e vai terminar 100% o Porto Camargo, os novos loteamentos têm que estar lá, e aí destravou tudo. E quando destravou o poder público fazendo a sua parte, vem o poder privado e começa a investir, e pode ter certeza, quem vai ganhar é aquela comunidade do Porto Camargo, é a nossa comunidade, seu Lúcio. O município hoje entra por ano mais de 300 mil já de IPTU do distrito de Porto Camargo e mais 250 mil de TBI.
Olha que entendeu? bacana. Esses foram o quê? Os negócios, investimentos. E aqueles moradores, você pode ter certeza que também onde tinha um imóvel que valia 20, hoje vale 50. Aquele morador que Muito tinha um imóvel, mais. exatamente. Então, ele também ganhou. Então não foi só para o turista, aquilo ali é uma vocação do município e nós temos que buscar outros investimentos, outras prioridades. A habitação, que o projeto logo começa, eu tenho certeza que o Devair, com a sua equipe, trabalhando com muita vontade como ele está, ele que trabalhou 8 anos comigo, sabe daquilo que fizemos e daquilo que é necessário para fazer. Então tenho certeza que ele vai continuar investindo em outras frentes, e essas outras frentes entra aí habitação, entra aí essa estrada na Vila Rica do Ivaí, e eu estou aqui sempre para ajudar, como sempre disse a população. Estaria ali lado a lado para ajudar no que for necessário, porque não é o anseio do Marcos Alex ou do seu Lúcio, o anseio tem que ser sempre coletivo. Então o prefeito está lá, eu tenho certeza que ele quer realizar algo de bom para o coletivo, eu tenho certeza que o Devair e sua equipe tem esse mesmo sonho. Isso vai acontecer com certeza. Tem esse mesmo sonho para a cidade. A segunda pergunta que eu faria com relação à sua grande dificuldade. Porto Camargo, apenas 15% da área urbana de Porto Camargo era escriturada, certo? Sim. O restante tudo era posseiros, né? O pessoal tinha um contratinho aqui, outro tinha posse e tal. E de repente veio, por ordem até do Ministério Público Federal, que deveria se trabalhar na regularização fundiária do porto. É claro que isso aí trouxe a expansão urbana de Porto Camargo, começou a acontecer, na verdade, a partir dali. Isso também foi muito difícil para você, né? Bem lembrado, seu Lúcio. Eu acho que essa foi a segunda dificuldade. E além disso, seu Lúcio, quando o negócio investe, quando as coisas acontecem, cria os interesses, né? Claro. Os problemas, aquele imóvel que ninguém nem tinha preocupação por ele mais ali, mas naquele momento passou a valorizar. Não dava valor, né? Passou a valorizar, começa a ter as dificuldades. E nós tivemos muita dificuldade. Existe uma demanda correndo nisso daí, algumas demandas correndo sobre a regularização, mas uma coisa eu posso falar para a população, que foi feito dentro das possibilidades, com técnicos que tinham conhecimento, com orientação do IAT, e se tiver alguma coisa que tem que ser regularizada, melhorada, eu tenho certeza que ao longo da administração do Devair também vai ser melhorada. Mas esse foi o grande desafio, e foi muito bem lembrado pelo senhor, porque o primeiro projeto de pavimento, os primeiros projetos de galerias pluviais que nós foi colocado no Paraná Cidade, retornou todo porque as ruas estavam no mapa, mas não estava regularizada com as suas matrículas, com as suas indicações de confrontações, e aí nós tivemos que voltar com esse projeto. Foi quando nós colocamos o recurso aqui na Avenida Liberdade, porque se ficasse do Porto Camargo nós íamos perder esse recurso. E aí trabalhou-se 2 anos essa regularização, com pandemia, atrasou muito, e aí que a gente conseguiu começar a trazer os investimentos. E aqui também, na área do município, tem vários pontos aqui, seu Lúcio, que precisou e está passando por regularização fundiária. Nós temos algumas praças que lá no passado foram invadidas, uma já conseguiu ser toda regularizada, uma outra ainda está em processo de regularização. Então, são situações que você vai passando ao longo do mandato. Prefeito, e o senhor falou muito bem isso. Tinha áreas que não eram valorizadas até, né? O pessoal, não, está aí, está abandonado. Eu me lembro quando eu cheguei em Porto Camargo, tinha áreas, foi me oferecido área de R$500. Exatamente. Né? E hoje esses mesmos lugares estão custando em torno de 300 mil reais. 300 mil reais. Bom, então não havia interesse, outros não documentavam porque queriam ganhar no grito, né? Exatamente. E de repente com a regularização fundiária foi se descobrindo muitas situações. Áreas que estavam com algumas pessoas que não eram, outras áreas que a gente precisou mexer. E isso daí... E sem contar que ainda tinha área que era da boiadeira, né? Outra coisa, seu Lúcio, que eu gosto de deixar bem claro, que muitas vezes eles pensam que o prefeito que define uma regularização. O prefeito que assina apenas a certidão. Então, as pessoas às vezes vêm aqui, não, o prefeito passou o lote para A ou para B. E a regularização ela não é feita assim, existe... claro. um engenheiro que faz toda uma medição, tem que fazer um croquis daquela área, tem que pegar o histórico daquela área, vai à procuradoria do município, a procuradoria do município depois repassa à engenharia do município, para o prefeito vem apenas uma certidão para ele assinar.
entendeu? Certidão de regularização fundiária, mas o processo ao longo, tem processo lá, seu Lúcio, tem 80 folhas, 100 folhas. Esse processo não é feito pelo prefeito municipal, não é feito pela Câmara Municipal, não é feito pelo vice-prefeito. Há uma equipe técnica, isso vai para o IAT, vai para os engenheiros que fazem as medições, vai para eles que fazem todo o croquis daquela área, eles que fazem a montagem daqueles mapas, vem para a Procuradoria do município, vem para a Engenharia do município, depois que passa por toda essa equipe, que chega apenas lá uma folha de certidão de regularização fundiária, que é onde o prefeito assina. Então isso aí foi um trabalho muito longo, seu Lúcio. Tem algumas dificuldades a ser feitas nesse caminho ainda, entendeu? Que nós vamos ter que superar, consertando, arrumando, outras que, alguns documentos, existe algumas regularização que ainda está em andamento, mas o que acontece? O importante é que aquilo ali destravou todos os investimentos do porto. Com certeza. Que o poder público pôde começar a colocar um recurso na área pública, porque antes nem podia isso. Então aí o poder público começou a poder fazer as suas galerias, fazer investimentos na escola municipal que foi toda reformada, nós podemos fazer ali melhoria nas ruas, galerias, que eu falei, rede de esgoto, enfim, inúmeras melhorias que precisava destravar a iluminação pública e sem a regularização, sem essa documentação, estava tudo parado. Então a gente conseguiu, com toda essa equipe aí, com o apoio do governo do estado, com os nossos deputados, que sozinho não faz nada, a gente conseguiu ir destravando e colocando os recursos ali. Eu quero pontuar, seu Lúcio, que quando nós fizemos a primeira reunião sobre o distrito do Porto Camargo, muitos diziam se o governador, ou A ou B, tem algum investimento no distrito. E quando nós apresentamos a ideia do projeto do Porto Camargo, 6 meses depois que nós tínhamos assinado o convênio, entendeu? Que o governo do estado veio aqui um dia visitar e ver como é que é. Então as pessoas às vezes gostam de desmerecer o trabalho da política. Sim. Ou do político, né? E isso foi após 6 meses que aquele projeto estava andando, já estava todo em fase de aprovação, que ele, visitando como um governador municipalista que andou em toda essa região e falou, nós vamos investir no turismo de água doce. E vem a calhar até com o seu portal, seu litoral de água doce, porque o governo do estado hoje, através do Ratinho Júnior, é o governo que mais investe no litoral de água doce, que não é só o Porto Camargo. Hoje tem investimento na Vila Iara em Autônia, tem investimento, vai ter desde Terra Rica até Guaíra, exatamente, né? Aqui no Porto Figueira vai ter, o Porto Rico continua com investimento. Então o governo do estado fez nessa área noroeste do Paraná, em toda essa área do Rio Paraná, realmente ele focou algum recurso do turismo e colocou em todas essas áreas. Então não é só para o Porto Camargo. Aonde os prefeitos, os municípios, fez projetos sérios, colocou na mesa do governo do estado, ele tinha dinheiro e começou a executar em toda essa faixa aí do Rio Paraná, que isso é uma nova, sistema de turismo que nós temos na região, que vai dar muito resultado. E um grande atrativo, viu, prefeito? Exatamente. É um grande atrativo. E isso a gente tem que agradecer muito aos nossos deputados, ao nosso governador Ratinho Júnior. Agradeço ao senhor mais uma vez a entrevista. Um abraço a toda a nossa população e nunca deixar aqui de agradecer ao meu vice hoje, o prefeito Devair, os nossos vereadores que me acompanharam, desejar sorte, desejar que, acima de tudo, continue o trabalho e busque melhorias ainda mais que o nosso município merece e quem tem a ganhar é a nossa população. Obrigadão. Valeu. Valeu, Sulu. Valeu.